Bem, nós iremos agora ler esse texto, texto esplendoroso, texto maravilhoso, texto que a gente tinha que tirar as sandálias dos pés para começar a ler, né? De tão maravilhoso que é. E ele começa dizendo: depois dessas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse: suba até que eu lhe mostrarei. Suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado no trono era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante ao aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, e o segundo era semelhante ao novilho, o terceiro tinha rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, o Eterno. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Amém? Boa noite aos que estão em casa nos assistindo, que nós possamos agora adentrar esse capítulo tão glorioso, tão esplendoroso, né? O tema, como nós já vimos aqui, é a visão do trono, tronos, no grego, né? Esse grande trono. Por que a gente adentra esse assunto de maneira tão especial? Porque muitas vezes aquilo que a gente vive na terra, as catástrofes, os grandes impérios, né? Os ditadores, muitas vezes o sofrimento humano, as guerras mundiais, muitas vezes parece que parece que outros comandam, não é verdade? Parece que muitas vezes a história não tem um governo, a história é aleatória, a história muitas vezes não tem um governante, não tem alguém que esteja dirigindo ela. E é justamente isso, um grande contraponto no capítulo 4, que é revelado a João, porque na verdade havia sido declarada uma perseguição que iria abranger todo o império, todos aqueles que estavam debaixo desse império iriam sofrer, era perseguição profunda, e muitos iriam naquele momento começar a perguntar: meu Deus, o Senhor está no controle ou não está? Parece que o trono de César, né, governa e manda, tem a última palavra em todas as coisas. E João então tem essa revelação como um consolo para aquela igreja, como um consolo para aqueles que estão sofrendo, mostrando que o trono que governa a história, que governa o mundo, não é o de César, que haveria um dia em que todo o propósito de Deus se cumpriria.
E aqui nós iremos ver de maneira muito específica, aos poucos, esse trono, o aspecto desse trono, né, que nos é revelado aqui de uma maneira até bem simples, porque é grandioso demais para ser passado assim, né? Tão fácil. Então nós vamos começar falando de tronos, né? A ideia de tronos, ela perpassa vários livros da palavra de Deus. E eu queria começar com vocês, queria que abrisse Ezequiel 1:1, poderia ler até o 28 em casa, mas 1:1 já vai falar daquilo que a gente precisa. E depois veremos 1 Reis, capítulo 22, 19 a 28, mas o 19 já nos traz o que a gente precisa. Eu vou lá rapidinho, tá? Dei tempo para que vocês respondam. Então eu vou aqui, tá? Lendo Ezequiel 1, diz assim, perdão, só um minutinho, tá. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões. Versículo 4, olhei e eis que do norte vinha um vento tempestuoso e uma grande nuvem em volta de fogo e rodeada de esplendor. E no meio disso havia uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio disso saía algo semelhante a 4 seres viventes. Guarda isso, tá? Cuja aparência era esta: tinham a semelhança de ser humano, cada um tinha 4 rostos e 4 asas. As suas pernas eram retas e a planta dos pés era como a de um bezerro e brilhavam como bronze polido. Debaixo das asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Assim, todos os 4 seres viventes tinham rostos e asas. As asas se uniam uma com a outra. Eles não viravam quando se moviam. Cada um andava para a sua frente. Visão que Ezequiel está tendo. Certo? Quanto à forma de seus rostos, cada um tinha um rosto de ser humano, do lado direito. Os 4 tinham o rosto de leão, do lado esquerdo. Rosto de boi, e os 4 tinham rosto de águia. Assim eram os seus rostos, suas asas se abriam para cima. Cada ser vivente tinha 2 asas, unidas cada uma à do outro. Com outras 2 asas eles cobriam o corpo. Versículo 13. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres viventes, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Certo? Vocês começam a ver aqui o aspecto, a grandiosidade, né, desses seres viventes. Versículo 22. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento como cristal, brilhante, que metia medo, estendido por sobre a cabeça deles. É o firmamento, né? Uma das interpretações que nós veremos lá na frente. Agora, versículo 26. Por cima do firmamento, que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a lê comigo, a um trono, com uma safira, e sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. Vi que essa figura era como metal brilhante, como um fogo ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima, e desde a sua cintura daí para baixo. Vi que essa figura era como fogo e havia resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco, preste atenção, como aspecto de arco que aparece nas nuvens. Não é a mesma visão que a gente acabou de ler do capítulo 4? E em dia de chuva, assim era o esplendor ao redor, né, desse trono esplendoroso. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Glória a Deus. O homem de Deus nunca cai para trás, ele cai para frente de joelhos, não é verdade? Em todas as escrituras, quando eles caem para frente, não é verdade? Eles não caem no espírito, eles caem para frente, né? Tendo uma visão extraordinária e muitas vezes vendo a sua pequenez diante da grandiosidade dessa imagem, daquilo que Deus está revelando. Amém?
Ezequiel 1, tá? Esse Ezequiel 1 aqui trabalha em todo o capítulo 4 ali de Apocalipse. Mas tudo bem, vamos lá abrir 1 Reis. 1 Reis, capítulo 22. 1 Reis, capítulo 22, 19. Micaías prosseguiu: portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Mais uma vez a gente vê que esse trono perpassa, em vários lugares da palavra de Deus há essa revelação do trono. Vários homens de Deus tiveram a revelação do trono de Deus, e cada um contribui um pouco para que a gente entenda a complexidade disso. Ainda que a gente esteja vendo lá muitas coisas figuradas, é necessário a gente entender que existe um governo geral, certo? Um governo último, um governo soberano sobre todos os outros governos. Isso é fundamental que a gente entenda. Vamos voltar lá para Apocalipse. Depois destas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. Isso aqui é fundamental a gente entender, tá bom? Não é uma porta, como muitas vezes a gente, possa imaginar, tem uma porta aberta. Não é. Com o tempo a gente já entendeu, até Armstrong, que foi à Lua, que ele disse lá: poxa, a gente não está vendo Deus, não tem nada aqui de Deus, porque na verdade o reino de Deus não é um local físico, é uma dimensão. Na verdade ele se confunde conosco, com o nosso aqui, não é verdade? São dimensões espirituais. É por isso que lá para o ladrão da cruz é não abrir e fechar de olhos. Às vezes a ideia que a gente tem é que a gente vai passar por um grande túnel. Estou indo aí, irmão. São dimensões que a gente atravessa. A gente poderia trabalhar com algo que eles chamam de, se eu não me engano, é tunelamento. Não sei se vocês ouviram falar, Tunelamento. Deixa eu lembrar aqui o nome, é tunelamento quântico. Já ouviram falar em tunelamento quântico? Alguns cristãos até utilizam isso. É bem interessante, porque se lembra quando Estevão foi transladado? Ele estava ali com Filipe, de repente ele acabou em Azoto, não é verdade? Foi para outro local. Nós tivemos aí Cristo atravessando paredes e tudo mais. Então esse tunelamento quântico é a ideia que os elementos químicos muitas vezes podem sobrepor um local intransponível e aparecer em outro lado. Os elétrons fazem isso nos átomos, Eles aparecem aqui, eles mudam de lugar sem você observar o translado dele. Ele simplesmente está aqui e aparece ali. É isso que o átomo faz. Por causa disso, nós vamos entender até as questões do fóton da luz. E a grande pergunta: são partículas ou são ondas? Ok? Então, segundo o tunelamento quântico, um objeto pode bater num local, certo? E ultrapassá-lo sem causar nenhum dano no objeto, nem no local que está interrompendo, justamente por causa dessa mutação de ondas para partículas. Estudem física, tá? Só para vocês entenderem. Então a ideia de que Filipe havia sido transladado seria esse tunelamento quântico, tá bom? É uma parte que a gente tem aqui dentro da mecânica quântica, ok? Vamos caminhar aqui, senão a gente vai embolar a cabeça de vocês. Depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse: que voz é essa? Abra lá o capítulo 1, versículo 10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. O próprio Cristo chamando, certo? O próprio Cristo chamando. E essa voz novamente chama João. E disse: suba até aqui e eu lhe mostrarei. O que ele vai mostrar aí? O que deve acontecer depois dessas coisas.
Então, depois dessas coisas, o quê? Depois de toda aquela revelação das 7 igrejas. O que vai acontecer depois disso tudo? O que vai desenrolar na história? Então ele vai ser chamado agora para que ele veja. E olha que esplendoroso aqui. Imediatamente eu me achei no Espírito. Ele estava aqui tendo uma visão de uma porta aberta, certo? Ele está tendo uma visão, ele olhou, ele viu uma porta aberta, ele ainda estava em contato com as coisas naturais, ele ainda percebia as coisas que estavam no seu estado natural, material. Ele teve uma visão, mas isso não o tirou daquilo que o rondava, certo? Do espaço físico. Agora não, agora ele está em espírito. Você vê que foi em 2 processos, uma visão e logo em seguida ele entra em espírito. Quem teve esse mesmo tipo de experiência? Paulo. Paulo foi a 3º céu, teve revelações esplendorosas. Agora que coisa maravilhosa, né? Paulo teve que ganhar um espinho na carne para não se orgulhar das revelações. João já está com espinho na carne. Ele está na ilha de Patmos, preso, solitário, num ostracismo, vendo as ondas baterem naquela pedra, aquele som que ele já não aguentava mais ouvir, possivelmente, né? Então, Paulo recebe a revelação e muitos de nós precisamos no espinho da carne, quanto mais crescemos no Evangelho, para não nos orgulharmos, para não nos ensoberbecermos, que sabemos demais, que tivemos mais experiência, que Deus me trata de maneira privilegiada. É necessário, muitas vezes, um espinho na carne. Não é verdade? E ele continua aqui. Imediatamente eu me achei no Espírito. E eis que havia um trono armado no céu. E alguém estava sentado no trono. Quem é esse alguém? O próprio Deus, o Criador de todas as coisas, o soberano, o magnífico, o majestoso. Aquele que diz, haja e há. Aquele que abre e a porta se abre, aquele que fecha e a porta se fecha. Aquele que diz, levanta-te e anda, é aquele que diz, vou te prostrar na cama. Como a gente viu nas cartas. E esse que estava sentado era semelhante ao aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. Então você vê que ele aqui se refere a Deus, não de maneira antropomórfica, né? Ele não chega aqui e diz, ele era assim ou ele era assim. Ezequiel faz isso, vi como filho do homem, vi como aparência humana. Ele não, ele ao invés de relatar ele era um homem, ele era assim, o que ele diz? Ele diz que era semelhante. Olhar para Deus não tem como dizer que ele é, eu sou o que sou. E ele então, o que ele usa é a similaridade, é algo semelhante. É algo semelhante ao quê? Ao sárdio, que diz aqui, semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. Certo? E ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Acabamos de ler Ezequiel lá falando desse trono com arco. Ok? Eu queria mostrar para vocês a pedra de jaspe. Está vendo a pedra de jaspe? Muita gente utiliza esse texto aqui e os intérpretes acabam se dividindo. Se Deus se ele está trabalhando, né, com a questão individual da própria pedra, ou se ele está pegando essas pedras e tratando muito mais o esplendor inaudível desse Deus, certo? Esse esplendor que somente uma pedra preciosa pode ser semelhante. Agora, muitos intérpretes trabalham que o jaspe é branco, que simboliza a santificação, a santidade e a pureza, né, desse ser semelhante. Só que a gente vê que muitas vezes o próprio jaspe, ele não é totalmente branco.
Há momentos que ele fica verde, vermelho, há momentos que ele muda a cor, ele não é puro, totalmente branco. Então, para mim, seria um trabalho muito mais do esplendor da glória de Deus do que a individualidade de cada pedra. Certo? Coloca o sardônio, por favor. E ao sardônio, o sardônio, olha também, né? Daqui vem sárdio, né? Provavelmente foi essa pedra que deu o nome da igreja de Sardes, né? Se você olhar no grego, justamente, eu pesquisei no dicionário, no próprio evangelho grego que eu tenho, a palavra lá é sardes, e não sardônio. Aqui está sárdio. Sárdio, exatamente. Algumas interpretações trabalham com sárdio, mas muitas interpretações colocam sardônio, porque acaba equiparando os dois. Mas eu não entendo de pedra, mas pesquisei um pouquinho. Eu vi que a diferença do sárdio para sardônio sárdio, ele é puro, certo? Ele é vermelho mesmo, ele é puro. O sardônio é uma mistura com ônix, sárdio com ônix. Aí fica meio outras cores, entendeu? Mas quando você vai para o grego aí, é sárdio, ok? Que provavelmente veio a dar o nome da igreja de Sardes, ok? Então, para mim, esse jaspe e esse sardônio está lidando muito mais com o esplendor maravilhoso, né, desse ser, algo semelhante a esse ser, do que propriamente a individualidade de cada pedra. Pegaram? Então vamos continuar. A pedra de jaspe é o sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Qual é a esmeralda? Esmeralda é verde, né? Essa cor enverdeada, talvez como um reflexo, né? Um arco-íris. O que o arco-íris me remete? Primeiro, o arco-íris me remete ao que aconteceu no capítulo 9 de Gênesis, a misericórdia do Senhor, né? De julgar e depois entrar numa aliança e dizer: nunca mais vou destruir a terra dessa forma. E aí simbolizaria a misericórdia de Deus. Mas o arco também me remete a Ezequiel 1, que eu acabei de ler, que estava dentro da visão do trono, aquele arco, ok? Simboliza, seria muito mais um aspecto desse trono propriamente dito. Então vamos lá. 4. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Isso também é algo bem interessante. Por quê? Porque também existe algumas controvérsias quanto a isso. Mas eu não vou entrar em todas elas, senão a gente passa aqui vendo controvérsia ponto contra ponto, né? Melhor a gente ir direto. Isso aqui simboliza muito mais. Tanto os 12 patriarcas do Antigo Testamento e toda a igreja do Antigo Testamento. Por isso aqui, ó, vocês veem que tem 24 anciãos de um lado e 24 do outro, simbolizando os apóstolos. Certo? 12 de um lado, falei 24, né? 12 de um lado e 12 do outro. Tá pegando ali? Simbolizando os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos. Se vocês verem aqui, há várias pessoas atrás, né? Simboliza a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. E você está ali. Seja para você a igreja da direita ou da esquerda. Mas você está ali. Certo? Você está ali nesse trono. E esses 24 tronos, havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos. Anciãos é presbíteros. Você lembra que ancião é presbíteros? Então, na verdade, esses presbíteros, né, eles estão ali louvando, adorando a Deus. Há toda uma controvérsia em torno disso aí, que ancião não louva, quem ouve é anjo, e aí a gente vai ter que trabalhar isso aí. Mas o mais aceito é justamente isso.
Por isso que já está até com a igreja do Antigo e Novo Testamento. Se você é um dispensacionalista, vai fazer um X nessa imagem. Ok? Vamos lá. 24 anciãos vestidos de branco. Branco, mais uma vez, é pureza. Significa que eles foram redimidos, lavados pelo sangue de Jesus. Estão com alvos mais que a neve. Branco. Oi? Eles estão brancos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Certo? Reino. Se lembra que nós somos reinos e sacerdotes? Né? Aqui há a coroa, essa coroa que foi lhe dada de uma maneira extraordinária. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Olha o verso 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Vamos trabalhar esse texto aqui. Saíam relâmpagos e trovões. Isso nos remete lá a Êxodo 19, 16, não é verdade? Quando o Senhor não permite que o povo suba. Somente Moisés pôde subir. Trovões, barulhos, relâmpagos. O povo não aguentava. Moisés, vai no nosso lugar. Você lembra disso? Parece que onde Deus está se manifestando é uma característica, relâmpagos, trovões, né? É uma maneira ímpar dele se revelar. Diante do trono estavam 7 tochas. 7 tochas são os candelabros, certo? São os candelabros iluminando, 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos a gente já sabe, está lá em Isaías, né? Espírito de sabedoria, Espírito que simboliza o quê? A completude de Deus, a perfeição, ok? Isaías 11:16, vamos abrir lá, se vocês puderem abrir. Isaías, porque eu vou estar lembrando aqui, porque às vezes pode ter esquecido que a gente leu lá nas cartas. Isaías 11:16. Diz assim: por isso o Senhor... Opa, não começa não, hein? 11:16. Haverá... Deixa eu ver se é esse mesmo. Hã? É 11:1-6. É 11:1-6. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que se ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Então, você observa algo da plenitude de Deus no Espírito. Esse Espírito que repousava sobre o filho de Davi, né? A raiz de Jessé, Jesus. E aqui ele diz: diante do trono estavam os 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, indicando perfeição, plenitude, certo? E totalidade. Diante do trono havia também algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Olha o versículo 6. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante a um cristal. E aí a gente vai ter que trabalhar alguns textos aqui. Abra, por favor, 1 Reis 7, 23, 26. 1 Reis 7, 23. 1 Reis 7, 23. Irão fez também o mar de fundição, redondo, de 4,5 metros de uma borda até a outra, e de 2,20 metros de altura, e um fio de 13,5 metros era a medida de sua circunferência.
Por baixo da sua borda, ao redor, havia ornamentos em forma de cabaças, 10 a cada meio metro. Estavam em 2 fileiras, fundidas, quando se fundiu o mar da fundição. O mar de fundição era aquela bacia que ficava para lavar, se lavar todo. Você lembra aquela parte lá no santuário, no tabernáculo e depois lá no templo, ok? Há essa explicação, que esse mar de fundição seria essa bacia. Mas há também uma outra possibilidade, aí a gente encontra em Ezequiel 1:22, Ezequiel 1:22, Ezequiel 1:22, que eu já até li com vocês. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante, que metia medo estendido por sobre a cabeça deles. A ideia de algo reluzente sobre a cabeça deles. Mas os autores utilizam muito mais o mar de fundição como essa bacia que ficava lá no santuário. Ok? É muito mais. Tem até uma imagem ali, depois vocês dão uma olhada nessa bacia. Voltando lá para Apocalipse, capítulo 4. Não nos percamos. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Não pode ter praia lá em cima, não é verdade? Pode ter mar lá em cima. Então provavelmente seja isso mesmo. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Olha esses seres viventes aqui, ó, na frente. Está vendo? Esses são os 4 seres viventes. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. Como é que eu vou trabalhar isso? Vamos lá. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha um rosto semelhante ao de um ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. Certo? Então, aqui na verdade está nos revelando as criaturas de Deus animadas. Tá? Que tem vidas. Então o leão é o rei de quê? Rei dos animais. Simboliza força, simboliza liderança, simboliza fortaleza. O leão. O outro é qual? O boi. Aí em algum de vocês deve estar novilho, né? São os animais domésticos, os animais que a gente não são feras. São domesticados, mas forte também. O boi é forte, o boi aguenta carregar peso. Oi? Teu tá touro? É porque ele acaba vindo da linhagem, né, do touro. Só que o touro é indomesticável, o boi é domesticável, né? E que mais? Agora, o outro semelhante ao homem. O homem simboliza a sabedoria. Né? É o único do reino que é sábio, que é inteligente, que tem a razão, que tem condições de tomar decisões. E o terceiro é a águia, a rainha das aves, sabe? É a mais forte, é aquela que muitas vezes nela que troca suas unhas, né, que bate até arrancar, não é a águia que troca. Na Bíblia ela fala daquela que sobe alto como as águias, não é verdade? Voam alto como as águias. Então é um animal imponente, é o que domina sobre as aves. E aqui revela então a criação de Deus, aquilo que Ele criou, a sua totalidade, certo? O leão, ele nos remete à nobreza, é o nobre no reino animal. O novilho, no caso o boi, o mais forte da criação de Deus. O terceiro, com rosto semelhante ao humano, é o mais sábio, o mais inteligente, o racional. O quarto era semelhante à águia quando está voando, é o mais ágil, não tem visão de águia, não é verdade? Todos eles representam
a totalidade da criação de Deus. Esses seres viventes eram cheios também de olhos. Vamos lá ver? Vamos continuar. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando. Então, esses 4 seres viventes estavam olhando para todos os lados. É como se estivessem a serviço de Deus, vendo todas as coisas. Ou não há nada que escape. É até difícil de interpretar isso, porque Ele tem olhos por todos os lados. E eles estavam proclamando o seguinte: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, é o Senhor Deus, perdão, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Alguns intérpretes dizem que isso aqui remete lá, certo? Aos serafins que cantam em Isaías 6, versículo 1 a 3, né? Santo, santo, são os serafins. E alguns dizem, não, olha, mas os querubins também podem cantar. Aqui são querubins, eles não estão cantando, mas eles estão falando a mesma, proclamando santo, santo, independente dos serafins terem feito isso, porque corrobora aqui com uma guarda, certo? Os serafins louvam ao Senhor, os serafins glorificam a Deus, e os querubins eram da guarda real de Deus. Mas aqui eles adoram Ele também. As características desses 4 seres viventes são características de querubins, não somente de serafins. Então há essa, né? Porque aqui nesse texto ele vai justamente ecoar o que os serafins falaram em Isaías 6, 1 a 3. Mas essas características aqui, de olhos por todas as partes, pronto para agir ao comando de Deus, em cada área específica sua, está muito mais para querubins. Inclusive um querubim que caiu, que era da guarda real e tal, né? A característica. Mas querubim também pode louvar, não pode? Então fica para vocês lerem em casa. Não fica só aqui não. Vão pesquisar, vão ler, certo? Olha, é tanta coisa que eu chego a ficar em casa assim, o que eu coloco nisso aqui? Eu não sei, porque se eu for passar tudo, essa aula aqui vai acabar daqui a 5 anos. Eu tenho que enxugar, que é tanta coisa. Leiam, comprem bons livros, comentários, para que vocês se enriqueçam muito mais. Isso aqui não é nada, tá? Não é nada assim, comparado com o que a gente tem para aprender. Vamos lá. Não descansavam nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. O eterno, que era, que é e que há de vir. Deus não é, Deus não é simplesmente o ser, Deus é eterno. Deus preenche o passado, o presente e o futuro. Ele é atemporal, né? Isso é um conceito muito grande para a nossa mente finita. A filosofia vai criar algumas questões sobre isso, mas a gente trabalha com a revelação e não com a razão humana somente. A razão humana é muito boa, mas limitada, ok? A razão ela é limitada para as coisas celestiais. A gente precisa da revelação. Sempre que os seres viventes davam glória, honra e ações de graças aos que estavam assentados no trono, os 24 anciãos realizavam 3 movimentos. Os 24 anciãos, na hora que eles davam glória, na hora que eles glorificavam a Deus, davam ações de graças a Deus, os 24 anciãos realizavam 3 movimentos. O primeiro movimento: eles se prostravam diante dele que está sentado no trono. Vamos lá, versículo 10, a gente vê essa postura. Perdão, versículo 9, né? Não, é o 10 mesmo. Os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está assentado no trono, certo?
sempre que estes seres viventes, versículo 9, davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono. Então o primeiro movimento dele é se prostrar para frente, em reverência, em dependência, no entendimento de que nós só existimos porque nós somos projeto dele, nós somos criatura deles, e a ele cabe toda a honra, louvor e glória, que somos finitos, que toda nosso orgulho, toda a nossa altivez é como a erva do campo, vai queimar, vai cair, vai sumir, e ele é o Criador. É algo esplendoroso. Segundo movimento, adoram o que vive para todo sempre. Versículo 10, na parte 2. Adoravam o que vive para todo o sempre. Então, esses 24 anciãos adoram o que está sentado no trono. Adoram, depende dele, confiam nele. Todo o seu ser, seu joelho se dobra a ele todo louvor, eles se dobram a ele, e eles adoram a ele, eles se rendem a ele. Você se lembra quando algum súdito chega perto do rei, meu senhor, e blá blá blá, não tem essa coisa? Se imagine perto de Deus, não é verdade? Imagine perto de Deus. Terceiro ponto, depositavam a sua coroa diante do trono, proclamando. Então, o terceiro movimento deles era pegar a coroa e dizer, a ti. Ao mesmo tempo que se curvam, adoram, coloca a coroa perante ele. Cada vez que que os 24 anciãos estão adorando, eles tiram a coroa, adoram ao Senhor e se prostram perante ele, dizendo, e esse dito aqui é maravilhoso: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Sabe por quê? Esse é o reconhecimento da pequenez que nós somos. O ímpio está em rebeldia contra Deus. O ímpio não pode amar a Deus sobre todas as coisas, porque ele se sente o seu próprio Deus. Ele acha que praticamente ele é autocriado. A ele cabe o governo do mundo. A ele cabe o governo da sua vida. A ele cabe o seu destino. A ele cabe dirigir os seus passos. Esse homem está rebelde com Deus. Esse homem não pode se prostrar e falar a mesma coisa que esses homens estão falando, esses seres estão falando. Senhor, o Deus nosso é digno de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque criaste todas as coisas. É o reconhecimento que toda a terra há de se prostrar perante o Senhor. Todo joelho se dobrará perante Ele. Por quê? Porque Deus o criaste. Tudo que existe foi Ele que criou. O ímpio foi Ele que criou. Os animais foi Ele que criou. Os anjos foi Ele que criou. O ser humano foi Ele que criou. A terra foi Ele que criou. O governo é dele, como dizia Abraham Kuyper. Não existe 1 milímetro nessa terra que Jesus não diga, é meu. Tudo é do Senhor. Eles não sabem disso. Eles tratam o cristianismo como mais uma religiãozinha. Mas eles não sabem que dentro de toda essa revelação existe aquele que criou todas as coisas, com a palavra da sua boca. E o Senhor, uma coisa que eu queria terminar com vocês, que a gente precisa lembrar,
toda a autoridade foi dada a quem? A Jesus. Você lembra lá no capítulo 28, versículo 18 a 20, Jesus falando para os discípulos: ide por todo mundo pregar, porque toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Tudo foi feito para Ele, por meio dEle e para Ele. A Ele seja o louvor, a glória para sempre. Uma coisa que a gente precisa entender: quem reina agora é o Senhor. Todas as coisas são para Ele, por Ele e por meio dEle. E a gente no capítulo 5 vai ver esse cordeiro que morreu, apto a abrir o selo. Não existe um ser na face da terra que teria essa condição, mas o cordeiro morreu para abrir o livro. Na verdade, o pergaminho, não existia livro naquela época, né? E aí eu quero que vocês entendam isso. A autoridade foi dada a Jesus. E Ele um dia vai voltar com essa autoridade para Deus. O governo é dele. Quem governa é Cristo. E essa autoridade vai voltar para Ele. Eu queria que vocês abrissem, por favor, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Se eu estiver errado, que do jeito que eu estou hoje aqui com o versículo. Vamos lá, 1 Coríntios. Vocês não sabem como foi meu dia. Eu vim preparando esse estudo praticamente há quase 2 semanas. Né? 1 15, 22. Aí eu gosto no último dia parar e poder, mas hoje não deu para parar desse jeito. Deu para parar um pouquinho, mas não tanto. Vamos lá, 25, 22 a 28. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Vamos ler? Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão verificados em Cristo. Cuidado com esse todos, tá? Todos morrem. E em Cristo todos morrem. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim. Quando, preste atenção agora, sublinha aí. Quando o quê? Quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que Ele reine. Ele está reinando. Quem reina é Cristo. Até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Certo? Porque Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que a tudo lhe sujeitou. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, mas Ele mesmo não pode se sujeitar. Certo? Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então o governo é de Cristo, o reino é de Cristo, e Ele vai entregar esse reino ao Pai um dia. Eu quero que vocês guardem isso, pesquisem sobre isso, aprendam sobre isso. Até o 28, tá bom? É necessário a gente entender que, apesar da gente ver as catástrofes, os ditadores, apesar de vermos o sofrimento humano causado pelas guerras e por tantas outras coisas, até catástrofes naturais, o governo pertence a Ele. Ele governa, Ele é adorado. E aqui, a partir do capítulo 4, está sendo desenrolado todos os acontecimentos. Para aquele momento, para coisas que acontecerão e para coisas que aconteceram. E a gente precisa olhar esse trono, que é uma imagem bem opaca da realidade. Aquele arco, o significado das pedras, os seres vivos, abrangendo todos os seres animados,
os 24 anciãos com sua coroa, e a igreja do Antigo e do Novo Testamento, e todos adorando a esse Deus, a qual eu e você estamos lá, dependendo do lado que você escolhe. Se o Antigo Testamento é lá, a gente está cá, se é cá, a gente está lá, né? Independente do tunelamento quântico, um dia a gente será glorificado, um corpo transformado. A gente já experimenta esse reino aqui, né? Já estamos reinando com Cristo, mas um dia estaremos reinando com Ele na glória. E estaremos em novos céus e nova terra. Para os luteranos, essa terra vai ser destruída. Como Pedro diz, pegar fogo em tudo e vai trazer uma nova. Para os reformados, o Senhor há de transformar essa terra. Pode até queimar o que não presta, mas Ele vai redimir essa terra, fundamentado em Romanos, quando diz que a natureza geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus, porque a própria natureza foi sujeitada, né? Foi amaldiçoada. Ela precisa também ser redimida, e nós cremos que Deus vai redimir essa terra. Pastor, isso é coisa de Testemunho de Jeová? Não é não, vai ler, vai estudar. Tá bom? Testemunho de Jeová é outra coisa. Isso aqui está falando de muitas outras coisas. Tudo novo. Tudo novo.